Número 1. Por gentileza. Força vezes normal. Um caixote de madeira de massa igual a 50 quilos está em repouso sobre um vidro plano e horizontal. Desenhe o diagrama de forças que atuam sobre o caixote. Então, beleza. Isso é a letra A, né? Letra A. Desenhe. Isso. Então, vamos lá. Não é caixão, não. É caixote. Nós vamos chegar no dia do caixão ainda. Mas, por enquanto, nós estamos no caixote. Então, vamos lá. Nós vamos fazer tarefa aqui agora. No exercício, ele falou que era um caixote no piso, no chão, né? E ele pediu o quê na letra A mesmo? Desenhe o diagrama de forças que atuam sobre o caixote. Então, vamos lá. Presta atenção. Tudo bem, Christian? Tem que querer, bicho. Senta direito aí, velho. É ruim. Não, chega de apoiar, menina. É assim que tem que sentar, pezinho no chão, bonitinha, pra frente. Vou desenhar um diagrama primeiro, depois vocês representam aí. Eu tenho o piso. A ideia seria eu desenhar o caixote aqui em cima. E ele pediu diagrama de força. Então, a gente está analisando duas forças aí que atuam. Qual é a primeira, que é a mais fácil de analisar? Força-peso. Ela é para onde? Para baixo. Cara, a força-peso é a mais fácil de você pegar e analisar. Então, você tem um caixote. Onde está a força-peso? Você vai pegar aqui no centro do caixote, aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó, para baixo. Professor, o que é essa setinha aqui em cima? Significa que é vetorial. O que é algo vetorial? Tem direção, sentido e módulo. Direção está acontecendo na vertical, está torto aqui, mas é vertical. O sentido é para baixo. O módulo seria o valor. Só que nós vamos calcular o valor ainda. Aqui ele pediu só para desenhar. Para onde está a normal? A normal está a 90 graus do contato. Na letra A. Ele pediu para desenhar os diagramas. Estou desenhando aqui. Igual o William está desenhando dele ali. E aí, para onde está a normal aqui? 90 graus do contato. O contato não está aqui na horizontal? 90 graus do contato tá normal. Normal tá para cá. Ó. Então, eu representei as duas forças que tem. Por isso que o caixote está parado. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui bem rápido para você entender. Ó. As setinhas, entre aspas, parece que tem o mesmo tamanho. Vamos imaginar que sim, que tenha. Se o caixote está ali no piso, então a força peso e a normal é igual. O tamanho da seta tem que ser igual. Por que você está falando isso? Se a força peso fosse maior que a normal, a seta da peso seria maior. Só que ia acontecer uma coisa. Se a força peso fosse maior que a normal, o que ia estar acontecendo aqui? O que ia estar acontecendo aqui? De novo. Aqui, como o caixote está parado bonitinho no chão, a peso, o tamanho da força peso que eu desenhei é igual da normal, da setinha, o vetor. Se a peso fosse maior, a seta maior do que a normal, o que ia estar acontecendo? Bem fácil. O que ia estar acontecendo? Começa com a letra A. O que ia estar acontecendo? Quase. Se a peso fosse maior do que a normal, o que ia estar acontecendo aqui? Afundando. Beleza? Afundando. Por quê, professor? Porque o peso ia ser maior do que a normal. Agora, se a normal fosse maior do que a peso, o que ia acontecer com o caixote? Você ia estar subindo ele. Que a normal ia ser maior do que a peso. Só que para me levantar ele, eu tenho que entrar com outro componente de força, que chama tração, dependendo. Seria eu ter uma corda amarrada, ou também posso puxar com a mão. Igual aqui agora, ó. Componente das forças que está aqui nessa caixinha, peso para baixo e normal para cima. Estão equilibrados os dois.
Isso aqui é, ó, princípio de Pascal. Se der certo, eu vou ensinar para vocês. Se eu pego a caixinha e puxo ela, a normal é maior do que a peso. Porque a normal está vencendo, que é para cima. A ideia é essa. Perguntas? Letra B, o que pediu a B? Então vamos lá. Na letra B, aí tem dados e equações aí, certo? Então vamos lá, dados. Quais são os dados? Antes de eu colocar os dados, talvez é interessante eu colocar a equação. Que aí ficaria assim, ó. Equação, qual que é a equação de peso mesmo? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa é a equação de peso. Faz a equaçãozinha e cola ali. Vocês vão precisar bastante. Para eu achar o peso, eu preciso de quem mesmo? Quem que eu preciso para achar o peso? A massa ele te deu? Deu. Quanto? 50. Massa igual a 50 quilos. Como é no planeta Terra, qual que é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Agora eu tenho massa e eu tenho gravidade. Quando é na Terra é 10, sempre é 10. No ensino médio. Se você fazer um curso superior que envolva cálculo de gravidade, lá você trabalha 9,8. Que é o próximo mais do real. No ensino médio é 10, viu? Não, porque quilo é do Sistema Internacional. Grama é que a gente usa muito aqui no Brasil. Mas já está tudo no Sistema Internacional. Então, na equação, agora na resolução, peso é igual a massa vezes a gravidade, que é 10. Peso é, quanto que é 50 vezes 10? 500. Só fazer 5 vezes 1 é 5. Aproveita os dois zeros. 50 newton. Por que em newton? Porque peso é uma força. Peso, força a gente representa com newton. Viu, Belinha? Viu? Beijo. Tem outra aí? Determine o valor da força normal. Aí tem dados, a equação também, né? Então vamos lá. Dados. Oi? Agora olha que interessante. Vamos analisar aqui, ó. O caixote não está parado no piso? Não está paradinho lá no piso? Então você concorda comigo que a normal e a peso é igual? A normal em si, ela não tem uma equação não, viu? Ela depende das outras. Tudo bem? Meu Deus, quase que não acerta ainda. Pregou debaixo da cadeira. Ele mora com a avó dele ainda? Como chama sua avó? Elma Maria. Então vamos lá. Se você assistiu até agora aqui, escreve criado com vó aí. Criado com vó, escreve. Você assistiu até aqui. Criado com vó. Então vamos lá. Continuando. Olha que legal. Belinha, eu preciso de você aqui, atenção. Então vamos lá. A peso não é igual ao normal? O cachorro não está parado? Olha que legal. Então, significa que o que a gente analisou agora? Presta atenção. Olha, tanto que isso faz diferença, que a gente acabou de analisar. Se a peso fosse maior que a normal, o que aconteceu com o caixote? Ele ia afundar aqui, né, no chão.
Se a normal fosse maior do que o peso, o caixote ia estar levantando, né? Subindo. Certo? Então, o que significa? Vou colocar aqui em resolução primeiro, só para você entender. Então, significa o seguinte, que nesse caso, a normal é igual a quem? A peso, porque o caixote está parado. Não, estou analisando, eu quero que você analise, você entendeu qual os dados eu vou usar. Presta atenção. Como o caixote está parado, não está nem subindo e nem descendo, a normal é igual a peso. Só que normal em si não tem uma equação. Só que a peso tem. Qual é a equação da peso? Vou pegar aí. Qual é a equação da peso? Massa vezes gravidade. Para eu descobrir a peso, eu tenho que pegar a massa vezes gravidade. Olha aqui o que eu faço. Normal é igual. No lugar de peso, eu coloco massa vezes gravidade. Porque massa vezes gravidade não é peso. Massa vezes gravidade não é peso? Sim. Aqui, ó. Então, no lugar de peso, eu chamei de quem? Massa vezes gravidade. Então, nesse exercício, como eles estão em equilíbrio, massa é igual a gravidade, que é igual a normal. Porque eles estão em equilíbrio. E aí, o que acontece? Aqui na equação, posso colocar assim, ó, normal é igual massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade é os dados que eu tenho. Qual que é a massa do caixote? Qual que é a gravidade? 10. Na Terra é 10. E agora, para resolver aqui, ó, normal é igual. Qual que é a massa? Qual que é a gravidade? Quanto que é 50 vezes 10? Newton também, que é normal é a força. Aí vai ficar, concluindo, fica assim, ó, 500 da normal é igual 500 da peso. Se você tem 500 newton para baixo e 500 newton para cima, eles não estão no sentido oposto? Então, sempre for peso, Se for peso, normal, tudo é em newton. Tudo que a gente for estudar aqui dentro dessas forças, toda força é newton. Toda força. Pode ter uma força elétrica lá no terceiro ano. É newton, porque é força. Se você tem 500 newton no sentido oposto, que é para baixo, e 500 newton para cima, você pode cancelar, então logo está em repouso. Logo, a força resultante... Senta para frente, Murilo. O que é força resultante, professor? O que é força resultante? Não nos estudou sobre inércia de repouso e movimento? Esse corpo está em inércia de repouso e movimento? Ele não está parado? Não significa que a força resultante não é zero? E realmente, 50 newton para baixo, 50 não, 500 menos 500, vai dar zero. Então ele está em inércia de repouso mesmo. Então agora a gente está calculando e casando aquilo tudo que a gente já estudou para trás. Beleza? Fiz essa saroga de desenho aqui, mas se quiser fazer, você pode fazer. É porque eu tenho que explicar. 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade, isso é dados. Aqui ele está em dados. Também. É louco. Traz 2 troféus para essa menina. Aquela perde um. Por gentileza, repete essa pergunta. Por gentileza. se as forças for diferente. Não, tenta repetir igual você... Se a força normal e a peso for diferente, como eu faço? Mas você fez mais ou menos o seguinte. Se a força normal fosse maior do que a peso, né? Você falou, né? Tudo, meu Deus. Eu tentei, fui delicado, porque ela fez uma excelente pergunta. E ela vai surgir agora no exercício. É aqui que começa aquilo que a gente já vem conversando antes. A diferença de ter estudado lá no ensino fundamental e nós estamos no ensino médio. É a gente começar a pegar os exercícios e começar a analisar ele com mais calma, mais paciência. Essa pergunta sua é excelente. Por que, ô Belinha? Para aí, por gentileza, Belinha. Isso aí faz depois. Eu fico vendo um cara lá do, sei lá, do Maranhão assistindo uma aula dessa. O professor está do nada explicando quando a fé está chamando.
É aí também no Maranhão é de jeito, eu sei disso. Como os dois são iguais, eu peguei só a peso e resolvi. Só lê o enunciado da número 2 aí, por gentileza. Uma pessoa de massa 70 quilos está dentro de um elevador em repouso. De repente, o elevador começa a subir com uma aceleração constante de 2 metros. Essa aí é um exemplo clássico, mas eu vou fazer um exemplozinho aqui, Amanda. Ó. A número 2 é um exemplo que vai ajudar a justificar, mas eu quero fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho um caixote e eu fui lá e apliquei uma força nele aqui, ó, de 10 newton. Eu peguei o caixote com a mão e estou levantando ele com 10 newton. Beleza? Certo? Presta atenção. Pra frente aí, Murilo. Esquece lá, velho. Vocês vão ficar junto agorinha, velho. Não, isso é amor mesmo. Na moral. Analisando o caixote. Quais forças que eu tenho? Peso e normal. Você concorda comigo? Eu peguei o caixote, só que eu não levantei. Eu tô querendo levantar. Eu apliquei quanto de força? 10 newton de força. Nesse caso, eu te pergunto, quem está com mais vantagem, a normal ou a peso? Quem está com mais vantagem? A normal, porque eu não estou fazendo a força no mesmo sentido da normal. Então a normal está com mais vantagem. Ela tem um auxílio de 10 newton. Neste caso ficaria assim, ó. Força resultante é a força que eu estou aplicando. É igual a normal menos a peso. Presta atenção. Quando elas são iguais, um é igual com o outro. Porque se eu achar o valor de um, eu acho do outro. A caixa não está parada? Não está parada? Aqui, ó. Aqui a caixa ela não vai ficar parada, ela vai começar a subir. Então você concorda comigo que a normal ela vai descontar com a peso e vai ganhar a força que eu estou aplicando? Porque a peso está tentando puxar para baixo o caixote. A normal vai estar equilibrada com ela. Só que o que vai acontecer? Eu tenho uma força que eu estou puxando a caixa. Então essa força ela está junto com a normal. No caso aqui, eu substituiria como? Força resultante é a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. A peso é massa vezes gravidade. Nesse caso, eu abriria, aí ficaria assim, ó. Massa vezes aceleração, que seria normal, menos massa vezes a gravidade. Nesse caso, na verdade, nem precisaria abrir, não, porque eu já tinha a força pronta, só colocaria 10 aqui. E resolveria o exercício. Mas não vamos fazer a número 2. Então, toda vez que um for maior do que o outro, eu tenho que olhar quem está ajudando. Quem está ajudando a normal? A força que eu estou aplicando. Poderia ser uma corda também, uma corda amarrada. Aí eu já tenho, em vez de ser força, a gente chama isso de tração. Mas a gente vai analisar exercício por exercício. Aí seria a tração mais a normal, que é menos a peso, seria. Que aí a tração está ganhando junto com a normal da peso. A gente vai analisar tudo isso aí, viu? Talvez não ficou claro aqui ainda não, mas a gente vai fazer exercícios, aí vai clareando um pouquinho mais. Pergunta? Deixa ele perguntar primeiro que eu cortei lá. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Ah, então vai lá, pergunta outra aí. Como? Levantando, empurrando? Mas sei lá. Você que tá me perguntando. Não, velho. Vamos. É isso aí, puxando uma caixa, empurrando uma caixa. Não, você veio aqui para a escola, foi para isso, brother. Eu tô aqui para te ajudar, para a gente trocar ideia. Pergunta, velho. Eu só tô te perguntando o seguinte, como, onde, eu só quero entender melhor. Na melhor oportunidade que você tem, você vai jogar ela fora. Aí vai chegar depois lá ao que acontece muito. Ah, perguntei na sala, o professor me tirou. Não, velho, te tirei não, eu quero saber. Vai lá, Crítico, eu quero te ajudar, cara.
Você está aplicando a força e depois fica mais fácil, mais leve. É empurrando alguma coisa? É puxando alguma coisa? É levantando, puxando? Então vamos lá. Na aula anterior, talvez você não estava. Eu falei sobre atrito. Talvez você estava no impressor, mas estava na aula, assim. Lembrei que o brother estava aí também. Esqueci o nome dele hoje. Pedro, Otávio também estava. O que eu expliquei lá, vou repetir aqui de novo. Por isso que é bom a gente ficar atento. Eu desenhei o gráfico. No atrito, eu tenho 2 tipos de atrito. Quem lembra? Lembra não, né? Mas tá tudo bem. Eu tenho atrito estático. Estático vem de estátua, ficar parado, viu, Belinha? Eu tenho cinético. Cinético é movimento. Cinético é movimento. Se você tá lá tentando puxar alguma coisa, uma caixa numa corda, no início ela tá meio dura. Por quê? Você tem que vencer o atrito estático, que é o atrito entre os contatos. O atrito estático sempre é maior do que o cinético. O cinético é quando começa a mover. E aí tem um detalhe muito interessante, massa, no gráfico que eu mostrei sobre isso. A gente vai chegar nessa aula ainda. Por gentileza. Aí você presta atenção e vai ficar mais claro. Quando você está puxando, você está tentando vencer o atrito estático. A força de atrito estático, entre aspas, vamos supor que um valor hipotético, 100 newton. Você tem que aplicar 100 newton para vencer o estático, que é parado. Quando a caixa começa a mover, você vai precisar de uns 60 newton só, depois na que ela está em movimento. Então, por isso, dá aquela impressão. Para eu tirar o objeto do lugar, eu gasto uma força enorme. Na hora que ele sai, fica mais fácil, fica mais leve. Porque o atrito cinético, ele é menor do que o estático. Estático, sei lá, é 100 newton e o cinético é 60. Para eu deixar ele em movimento, eu gasto menos força. É por causa do atrito. No caso ali do se tivesse um outro corpo em cima dele. Aí eu tenho que analisar um por um. Eu tenho que fazer a normal e a peso entre o chão e aqui. Normal e peso no outro. A gente vai analisar. Isso é mais na frente. A gente vai fazer em casos isolados. Depois a gente vai juntando os bloquinhos. Mas aí eu tenho que analisar um por um. Porque aí você concorda que eu tenho 2 força-peso? Uma num caixote, outra no outro, que são 2 corpos diferentes? Número 2, leia de novo. Uma pessoa de massa 70 quilos está dentro de um elevador de rigor. De repente, o elevador começa a subir com uma aceleração constante de 2 metros ao quadrado. Qual é o peso da pessoa? Pergunta aí, Luciano. Sim, pegar 7 sacos de raça de 10 quilos, colocar no carrinho, por que a música do carro vai ser diferente do... Você levanta no 7, né? Massa. Excelente pergunta. A gente vai ter uma aula disso depois. Eu só vou adiantar um pouquinho. Quero ensinar sobre isso. Isso tem a ver até com as meninas aí que fica para fazer nos cíliozinhos lá, você usa uma pinça, certo? Você já reparou que a pinça, ela, no fundo dela é juntinho? Quando vocês vão cortar a unha lá, ou com alicate, ou com unhex, vou falar assim. É o de cortar unha, unhex, cortador de unha. Presta atenção. A pinça, ela é aqui atrás. Eu vou chegar aí, é o mesmo conceito, só que tem uma diferençazinha. A pinça é aqui atrás, é o quê? Onde está o apoio, a alavanca. No INEX é mais ou menos aqui na frente que você vai, né? Na verdade, ele é um pouquinho diferente. Ele é meio que você aperta, né? E ele fecha. No alicatezinho para você tirar as cutículas, ele é assim. No carrinho, você tem ele assim, ó. Você tem a roda, aí você tem uma artezinha e aqui você tem a caçamba dele. A alavanca fica aqui, ó. Aí a gente tem a sua chamada força interfixa, fixa, e a outra me fugiu aqui o nome aqui, são 3. O que significa isso? É onde está o ponto de apoio. Onde está o ponto de apoio. Na pinça, que as meninas tiram lá, ela fica atrás. No IEX, ela fica um pouco mais na frente. No carrinho, ela fica na ponta. Aqui você tem um apoio, uma ajuda, por causa disso. Por isso que o cara vai lá, fazer a entrega lá, igual vocês têm aquele carrinho lá? Não é carrinho de mão, não, então é o nome certo. É de descarga, né? Descarga, não descarga do banheiro. De descarregar. E vai lá e coloca uns fardos de arroz. Talvez você mexa com arroz, não, mas dando um exemplo. O cara não consegue carregar 4 no ombro. Mas o cara coloca no carrinho e carrega de boa.
Por causa do ponto de apoio. Eu entendi a ideia do carrinho de mão. O carrinho de mão é o mesmo conceito. A gente vai ter uma aula sobre isso. Talvez eu traga ela no eletivo, que é mais bem legal. Que aí a gente dá para trazer coisas para fazer na prática. Entendeu? Aí tem uns pontos interfixo, fixo e é interpotente, se eu não me engano. O nome do outro que me fugiu um pouquinho da memória. Que é onde está o ponto de apoio. Por isso que quando você que gosta muito de fazenda também, às vezes a gente precisa de ponto de apoio para levantar alguma coisa que é pesada ou não tem força. Você vai e coloca uma madeira, põe uma madeira maior embaixo, aí você vai lá na ponta lá e pede para uma menina igual ela aqui, ó, faz uma força, vai levantar um trator. Porque você mexeu no ponto de alavanca. Tem como fazer isso. Talvez lá na hora você não dá conta de levantar, mas você coloca um ponto de apoio. Estamos aqui para isso. Relaxa. Aquilo lá já tem a ver com a gravidade atuando sobre a área. Depois a gente vai fazer aquilo lá. É porque você aumentou a área. Tem muito a ver com isso aqui que eu estou explicando, não. Mas é física também. Então vamos lá. Resolvendo o exercício aqui, presta atenção. Ele falou para mim que uma pessoa está dentro do elevador, e aí o elevador ele começou a subir. Com qual aceleração? Beleza. 2 metros por segundo ao quadrado. Analisando as forças no ser humaninho aqui, no Osmar, quem que eu tenho aqui de força? Quem que eu tenho de força? Não, no ser humano. Quem que eu tenho de força aqui? Bora aqui, foca aqui. Pra frente, Murilo. Esquece os meninos. Pra frente, moço. Você vai ser cobrador de 11, não. Pra frente. Presta atenção, fica de lado, depois fica conversando. Qual as forças que eu tenho aqui, Murilo? Tá vendo? Aqui você tem que estar, brother. Então vamos lá. Eu tenho peso para baixo. Eu tenho quem mais? Normal para cima. Olha que interessante. Ele não está no elevador? Está no elevador? Belinha, vamos nesse lugar aí, não dá certo não. Umas 70 vezes já chamou sua atenção. Calma aí, velho. Tá analisando o contexto aqui primeiro. Calma aí. Eu tenho peso e tenho normal, ele está no elevador. Certo? Olha que interessante. O elevador não está subindo? Quem está ajudando? O elevador está ajudando a normal ou a peso? Normal. Aqui já vai fazer diferença. Na letra A, o que ele pediu? Qual o peso da pessoa? Então, na letra A, dados. E equação. Na equação, eu vou achar a força peso. Peso é quem mesmo? Massa vezes quem? Gravidade. Eu tenho massa, eu tenho a massa? Quanto que é a massa dele? 70 quilos. Qual que é a gravidade? É o da Terra. Ah, a gravidade da Terra. Sempre continua a mesma. 10 metros por segundo ao quadrado. Não, na Terra não vai mudar, viu? Se mudar, ele vai falar, aconteceu na Lua, aí ele vai te dar a gravidade da Lua, em Júpiter, ele vai te... Mas todo exercício falou que é feito aqui, é sempre 10. Não muda. Beleza? Resolução. Peso é igual a massa, que é quanto? 70. Vezes a gravidade, que é 10. 70 vezes 10, 700 newton. O que pediu aí? A letra B. De novo, repete, Amanda. Vou pegar no seu pé, mas não. Pode fazer o que você quiser agora da sua vida. Tudo bem? Mas nunca. Deus não vou encher o saco Murilo mais. Lê de novo aí, porque Osmar não escutou, não. Qual é o valor da força normal que o piso do elevador exerce sobre a pessoa quando ele está subindo ou acelerado? E a força resultante não é zero. Beleza.
Quando a força resultante é zero, quer dizer que as duas forças estão equilibradas, a normal e a peso. Certo, Eriqueta e companhia? Quando a força resultante é zero, é igual. Só que no caso não é igual. Porque quando a gente está no elevador, não sei se você já percebeu, quando ele começa a subir, parece que tem uma sensação que a gente dá uma pressionadinha, né? Parece que meio que ele começa a subir, parece que a gente vai dar um pouco para baixo. Normal. Normal isso acontecer. Então vamos lá. B. Dados. Quais os dados que eu tenho aqui? Vou pegar todos os dados, todos. Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E a massa do meu brother é quanto? No enunciado só deu esses dados? Tem mais algum? Só isso, né? Então, beleza. Equação. Equação. Olha isso aqui, ó. No brotherzinho aqui, meninas, eu tenho peso e eu tenho normal. Peso é massa vezes gravidade. Normal, se fosse resultante igual a zero, normal menos o peso, normal é igual a peso, mas não é. Ajudando a normal, eu tenho quem? A aceleração. Se ele está subindo, eu tenho uma força de aceleração ajudando ele. Então é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pergunta. Esse peso normal aí é o peso de quê? Esse? Não, peso normal. Tá no N, tá? Não, eu sei. A normal é o contato, brother. Talvez você faltou ou não prestou atenção também. O que é a normal? Normal é 90 graus do contato. O contato entre o brother e o elevador não está aqui na horizontal, aqui no pé? 90 graus aqui para cima, tá quem? Tá normal. Nesse caso, a normal tá para cima. Beleza? E aí eu tenho também a equação de peso. Peso é massa vezes gravidade. Agora aqui está o pulo do gato que você me perguntou. Olha isso aqui. Quem está na mesma orientação do que a normal? A aceleração. Não está para cima? Aí vai ficar assim agora, ó. Ele quer achar quem mesmo? Ele quer a força normal, né? Então seria o seguinte. E ele falou que a força resultante não é igual a zero. Realmente, o elevador está subindo. Então é a força que o elevador está fazendo subindo igual a normal menos a peso. Por que é normal menos e peso, professor? Porque neste caso, o que vai acontecer? A normal vai ganhar da peso. Porque o elevador está subindo. Então a normal vai ser maior do que a peso. Beleza? A normal vai ser maior do que a peso. Porque o elevador está subindo. E aí o que eu vou fazer aqui agora? FR, que é a força resultante, não é massa vezes aceleração? Então, no lugar do FR, eu vou colocar massa vezes aceleração. Eu peguei a força resultante e coloquei massa vezes aceleração. No lugar da peso, eu coloco o quê? Massa vezes gravidade. Porque massa vezes gravidade não é peso. Então, só substituir. Professor, por que você tem que substituir isso mesmo? Porque eu não tenho o valor da força resultante. Mas eu tenho a massa do meu brotherzinho e a aceleração. Por que você está substituindo a peso por massa vezes gravidade? Porque eu não tenho peso, mas eu tenho a massa do meu brother e eu tenho a gravidade, que é 10. Por isso que eu tenho que substituir um pelo outro, tenho que abrir a equação. Está gravado aqui também pra gente. E também tem que refazer para você ficar bom. Continuando. Qual que é a massa? Qual que é a aceleração? A normal você tem? Você não está procurando ela? Então, repete a normal. Qual que é a massa do brother?
Qual que é a gravidade da Terra? Quanto que é 70 vezes 2? 140. Normal você não mexeu. 70 vezes 10? 700. Eu não quero achar normal. O que a tia lá atrás nos ensinou? O que eu faço aqui agora? Número para um lado, letra para o outro. Tá mais fácil aqui? Eu pego ao menos 700 e passo para o outro lado da igualdade. Aí ele vai ficar positivo. Então vai ficar 700 mais 140 igual ao N. Somando tudo, quanto que dá? 840 N de Newton, que é igual a N de normal. Vou só inverter, porque eu, Edivan, não gosto de número primeiro e letra depois. Mas não precisa, quando você passa em direto, não precisa multiplicar por menos 1, não. Isso que é o normal, é igual a 840 Newton. E realmente a normal é maior do que a peso. Porque o elevador está subindo. A peso, na anterior, quando eu calculei a letra A, quanto que deu? 700. Se o elevador está subindo, a normal tem que ser maior. Porque está subindo o elevador. E realmente, é 840. Então a normal é maior do que a peso, porque o elevador está subindo. Se tivesse descendo, seria a peso maior do que a normal. Certo? Mas depois a gente faz um outro exercício, que a gente só para treinar. Perguntas? Perguntas? Acabou? Tem mais alguma pergunta aí, da número 2? Então a gente finaliza aqui. Obrigado, viu? Mais uma vez, isso aqui é para vocês, não é para mim. Isso é para vocês, não é para mim. Se você assistiu até agora aqui, ó, escreve Emily. Essa menina aqui, ó. Meu Deus! Você tem medo de mula sem cabeça? Não. Mas tem medo de celular, de câmera, ó.